Hoje a dica é sobre utilização do laudo de vistoria. O que seria isso? Veio um pouquinho abaixo ali o valor, veio um pouquinho fora, eu pedi 400 mil, veio 395 mil, veio 390 mil. Vou perder a venda? Bom, a gente tem que olhar basicamente as tabelas, tá? E o banco que foi passado. Então a gente consegue mexer ali, principalmente nos privados, né? A gente consegue reenquadrar esse cliente na porcentagem de entrada. No Banco Bradesco, a gente consegue utilizar de 15 a 10% de entrada, dependendo do cliente. A gente tem que pedir autorização para o banco para utilizar um valor maior do laudo para ele dar um pouco menos de entrada, tá? Mas é caso a caso. Tem clientes que vêm autorizado 15% de entrada, tem clientes que vêm autorizado 10% de entrada, mas somente na tabela saque. Na tabela price é 80% de financiamento, 20% de entrada sem exceção. No Itaú, a gente também consegue utilizar até 90% de entrada, também sob análise do banco, tá? Então, por padrão, também 80% na tabela saque, mas a gente consegue jogar ali. Tem casos, tem clientes que a gente consegue jogar até 90% também, tá? A grande maioria, o Itaú, ele é um pouco mais difícil para aprovar o crédito. Então, vindo o crédito aprovado, a gente consegue jogar ali depois da vistoria feita, a gente, se precisar, a gente consegue ajustar somente na tabela saque. Na tabela price, no caso a mix, 80% de financiamento, 20% de entrada sem exceção. No Santander, a gente não consegue mexer em nada, tá? 80% de financiamento, 20% de entrada. A gente não consegue exceção nem na price, nem na saque. E a gente também tem o Inter, tá? O Inter, ele baixou de 80% para 75% de financiamento. Então, o cliente tem que dar os 25% de entrada. E também não tem como a gente modificar isso, ele é sem exceção. Então, os bancos que a gente consegue fazer uma exceção ainda é Bradesco, 85%, 90% de financiamento na tabela saque, dependendo do cliente. Vai para uma análise individual do cliente. O Itaú, aprovando o crédito, a gente consegue jogar em 90% sem muita dificuldade.